gravação. Vai ser uma sessão mais confidencial, mas Gosto. será muito boa também. Tu gostas, não é? Bem, então, boa tarde a todas e a todos. Vou ler uma biografia muito breve da Tatiana Saavedra, nossa convidada do Great Arts on Campus, a quem eu agradeço ter aceitado o convite para estar connosco. Obrigado, Tatiana Saavedra. Tatiana Saavedra nasceu em 1987, é artista visual, licenciada em Cinema, Vídeo e Comunicação Multimédia pela Universidade Lusófona de Lisboa. Após a licenciatura participou no curso e concurso europeu Cinema Industry Alliance for Knowledge, no qual venceu o prémio de melhor ideia, melhor projeto e melhor plano de negócio com a série documental Under the Light. Como realizadora, os seus filmes têm sido exibidos em festivais nacionais e internacionais. Em 2011 venceu o prémio Zone com um quadro branco que escreveu e realizou. Em 2017 estreou-se no DOC Lisboa com O Descanso na Intimidade das Cores, e em 2020 escreveu e realizou a série Olá, como te sentes, para a RTP, uma série de animação. O seu trabalho fotográfico tem sido apresentado em várias galerias e publicado em diversas revistas. Em 2025 expôs na Galeria Imagination, em Paris. Em 2024 realizou a sua primeira exposição individual, A Paisagem Não Sabe do Silêncio que Tecemos, em Lisboa. Em 2025 apresenta uma nova exposição individual, Do Corpo Nasce o Mar, no Solar dos Zagalhos, em Almada, que é um lugar maravilhoso do município de Almada. Lecionou fotografia no Instituto de Produção Cultural e Imagem, IPCI, e atualmente ministra cursos no Instituto Português de Fotografia, IPF. Em paralelo, trabalha como fotógrafa no Canva, contribuindo para a criação de conteúdos diversificados e inclusivos. É também membro do estúdio Hans Lucas, onde colabora com outros profissionais de vanguarda da expressão visual contemporânea. Tatiana Saavedra, a palavra é tua. Obrigado mais uma vez e, no final, abrimos ao debate. Obrigada. Bem, antes de mais, queria agradecer à Lusófona pelo convite. Não. Já sei melhor. Também falo baixinho, mas... Nossa, espera. Nem 8 nem 80. E pela oportunidade que me deram de partilhar um bocadinho mais sobre o meu trabalho. Queria também agradecer-vos a todos que estão aqui presentes, porque podiam estar a fazer outra coisa qualquer e escolheram estar aqui comigo, por isso, obrigada. E também quero agradecer, sobretudo, aos professores que passaram por mim aqui na Lusófona, que me motivaram sempre, me acarinharam bastante também e sempre me respeitaram muito. E outra coisa também super rara, que é o facto deles também disporem do seu tempo, mesmo depois do trabalho, das horas de trabalho, eles apoiam muito os alunos e passam tempo com eles para refletir as suas ideias e para acompanhar. Hoje em dia ainda me acompanham, portanto, tem sempre um sabor a casa voltar aqui. E apesar de sermos muito poucos, eu quero mesmo uma salva de palmas para os professores aqui da Lusófona, que eu acho que merecem mesmo. Pronto, e posto isto, acho que vamos dar aqui início aqui ao meu mundo. E vou aqui abrir com um texto. Não sei se o André pode... Estás-me a ouvir, André? Okay. É assim, eu, como o João disse, sou artista visual e, portanto, poderia falar aqui de muita coisa que se passou nestes últimos 13 anos, desde que acabou a licenciatura, mas eu vou falar-vos sobre os meus projetos fotográficos, está bem? E vou-vos deixar primeiro aqui com um texto, que foi o texto que abriu a minha primeira exposição individual, que é A Paisagem Não Sabe do Silêncio que Tecemos, que convido-vos a ler. Posso passar? Desculpem, vocês continuavam a olhar, eu, ok. Esta foi a fotografia-mãe da exposição.
ela abraçava todas as outras, era a fotografia com a maior dimensão da exposição. Acho que ela acaba por resumir o texto que vocês acabaram de ler, falar das prisões interiores que às vezes temos, ou da sensação de ilha, não é? De isolamento, e também sobre o facto dos silêncios às vezes terem algo tranquilo, mas também algo que pode ser inquietante, e o oposto do silencioso. E também esta ideia de olharmos para o horizonte como quem procura algo mais. Oi, desculpa, me passei muito rápido. Aqui também outra vez esta ideia de isolamento, mas desta vez é uma casa que vemos, e em vez de vermos o mar, vemos aqui uma espécie de mar de neve, em que dá mais destaque também à figura da casa. Esta casa parece perdida no meio da paisagem, mas ela não está perdida. Aliás, ela foi feita para quem se perde. Esta casa de pedra foi construída para quem se perde no meio da neve, e, portanto, para mim acaba por ser uma espécie de casa-farol. Uma casa-farol, mas sem luz. Não sei se me estão a ouvir. Então. Eu, curiosamente, também eu nasci ao lado de um farol, em Vila Real de Santo António, quase em Espanha. Sou algarvia, apesar de não ter pronúncia. Ai, estou a ver aqui um sorrisinho. A minha família é tal. A sério? É curioso. Eu adoro cá sempre alguém de Vila Real de Santo António, dos sítios cá em Lisboa. É mesmo engraçado, assim, do nada. Eu também. Portanto, rodeada por mar, portanto, é um sítio que me acalma muito, o mar. Mas, pronto, essa ideia de ilha é representada em várias imagens. Aqui também, outra vez, a questão de, mesmo que as imagens pareçam serenas, há sempre esta ideia de prisão, de alguma forma, uma layer. Depois, por volta dos meus 8 anos de idade, por motivos de profissão do meu padrasto, fui obrigada a sair de Portugal e acabei por ser imigrante na Alemanha durante vários anos. E nessa altura, quando eu estava lá, tinha imensas saudades da família e tudo mais, mas depois, quando vinha para Portugal, tinha imensas saudades de lá. Ou seja, eu acho que foi mais ou menos nesta altura que nasceu uma espécie de António Variações. Só estou bem onde não estou. E esse António Variações acaba por existir nas personagens todas que vocês vão ver daqui em diante. Há sempre uma dualidade, há sempre uma espécie de a pessoa não estar totalmente relaxada. É uma inquietação interior. Esta menina que eu fotografei era também imigrante, estava cá em Portugal a morar, e falou-me também desta sensação de ter um pé num sítio e o outro pé no outro lado do mundo, neste caso na China. Portanto, houve aqui uma familiaridade quando nos conhecemos sobre o que sentimos em comum. Esta fotografia chama-se O Que Não Digo, e também não vou dizer nada. Podem interpretá-la. Também são uma espécie de poemas visuais que proponho que cada um tire as suas reflexões. A fuga. Outra vez esta sensação de não se estar bem no sítio que se está, ou calmo, ou o que for. Acho que se nota que as minhas fotos também têm uma raiz bastante cinematográfica, né? Estudei cinema, isso é algo que eu não quero esconder e que vai sempre acontecer, provavelmente. Há uma sensação constante de deslocamento e procura por sentido, por redenção, por si mesmos.
As minhas obras nascem de uma tentativa de dar forma a possíveis feridas interiores. Aqui talvez o medo de crescer. Neste caso, as layers que eu fui pondo aqui em camadas nesta imagem começam pelo facto de eu queria dar a ideia de que esta rapariga estivesse num sítio super confortável que remetesse para o ninho. Portanto, escolhi aqui uns lençóis de renda que nos remetem para o quê? Para os nossos avós, se calhar, para uma coisa assim muito cozy. E depois também a ideia dela estar com uma fralda remete para aquele medo de crescer, né? De tudo mais. Apesar dela parecer bastante tranquila, esta personagem não está tranquila e eu não quis que fosse a cara a denunciar isso, então escolhi que fosse o corpo, ou seja, as mãozinhas dela. Se vocês repararem, apesar dela estar numa posição fetal, ela tem as mãos cruzadas. E eu quis que isso fosse uma espécie de movimento que os pássaros fazem antes de abrirem as asas e voarem. Portanto, esta ideia de ter de sair do ninho, ir para o desconhecido, isto transmite sempre alguma insegurança e todos nós já passamos por isso, também é algo universal. A parte dos pássaros foi muito baseado neste poema do Bukowski. Geralmente, quando preciso de algumas ideias para trabalhar os meus conceitos, ouço música, leio poesia. É mais por aí que eu construo depois algumas layers nos meus projetos, neste caso, os pássaros. Quem não conhece, este poema é lindíssimo, do Bukowski. Depois tenho este hábito, não é, de fazer um storyboard sempre que faço, que tenho ideias, para que as pessoas entendam exatamente aquilo que eu procuro falar, para entenderem o mood, para entenderem o que é que vamos conversar nas nossas obras. Como podem ver, eu desenho mal, mas pronto, mas dá para entender e dá para entender também que esta questão das mãos já existia antes de eu ir para a sessão. Depois há um espaço sempre que eu deixo em aberto, que é para aquilo que possa surgir, ou seja, eu levo o meu plano A, mas há sempre uma coisa aberta para que as coisas fluam e aconteçam. E o que aconteceu aqui de bom foi o facto de este pássaro voar e eu ter conseguido apanhar o momento. Eu queria, ainda por cima, o pássaro branquinho. Perfeito. Estas coisas eu deixo sempre acontecerem e fico feliz de não ter o 100% de controle. Claro que isso é um pau de dois bicos, porque, por exemplo, eu não sabia, talvez não me vou castigar por isso, mas eu não sabia que os pássaros faziam cocó 15 em 15 minutos. Portanto, outro bom hábito da malta de cinema é que eles levam sempre uma malinha, que é chamado merdier, não sei se vocês já ouviram isso. Bem, e nessa malinha pequenina cabe um mundo, cabe gafes, tesouras, toalhitas neste caso, e eu levo isso sempre comigo, molas e tudo e mais alguma coisa que possa nos dar jeito na nossa sessão fotográfica ou naquilo que formos fazer. Estas fotografias são um bocado random, mas é só para eu não me esquecer de dizer que eu fotografo praticamente sempre, ou seja, diria 90% das vezes, os meus amigos. São eles os modelos das minhas fotografias, e isto porque acredito que eu tenho acesso a um mundo privilegiado, que é aquele mundo que eles escondem ao mundo, mas que, sendo amiga íntima, abrem-no a mim, e isso para mim permite-me trabalhar em liberdade. Que, com uma pessoa que eu não conheço, ao calha nós sentirmos uma conexão e falarmos sobre coisas que sentimos juntas e exploramos isso, ou de outra forma, para mim é bastante mais redutor. Aqui esta menina é aquela, né? Esta sessão, este projeto seria para a premissa era falar sobre o facto desta rapariga estar longe das suas origens e querer saber mais sobre elas e com isso perceber-se melhor também.
Eu estava super excitada com o facto de isto ter sido numa floresta, tinha uma fogueira gigante atrás, ou seja, o cenário em si era muito interessante. E eu, nesta sessão em particular, levei um exercício para fazermos lá, que era assim meio estranho, não sei bem porque é que eu fiz, enfim. E tinha a ver com uma memória minha de quando era pequena, de que basicamente eu chamava a minha mãe e ela não aparecia. E chamava, tipo, mãe, e não havia. E depois, desculpa, isto é bem estranho, mas depois o meu primo brincava muito comigo escondia-se e do género, tinha pai 5 anos e de repente ele estava ao meu lado, eu olhava e ele já não estava ao meu lado e eu ficava em pânico. Era muito novinha e ficava do género, onde é que ele está? Estou sozinha no mundo, uma sensação mesmo aflitiva. E depois lá saía ele atrás da árvore. Eu só, tipo, o quê? Ele a rir-se, e eu super em pânico. Pronto. E então resolvi que íamos todas as pessoas que estavam no set, chamar pela nossa mãe, imaginar que ela não aparecia. Era só isto. Só isto que é muito, né? Que apesar de tudo, se calhar mesmo a contar-vos faz-vos alguma confusão a ouvir. Então, nesse dia, como era de noite, eu tinha falado com uma rapariga para me ajudar na iluminação e para eu ficar só focada na direção da modelo. E estávamos, o senhor que estava a fazer a tal fogueira e mais as outras pessoas presentes. Então começámos todos, mãe. Pronto, e nesse momento foi quando surgiu esta imagem. A modelo sentiu-se desconfortável no sentido que aquilo remeteu uma espécie para uma memória coletiva. E então esse momento foi quando ela libertou uma lágrima. Esta fotografia chama-se A Lágrima que Ninguém Vê. É uma fotografia que está exposta em dimensões muito pequenas, portanto obriga-nos à aproximação. Aqui se calhar devia ter mudado para a lágrima que todos vemos, porque está muito grande. Mas interessa muito estes momentos de verdade, que no meio da encenação há espaço para a verdade e há espaço para o não previsível, e esse momento de verdade em que ela não queria mostrar que estava a sentir aquilo, novamente esse espaço de vou esconder do mundo, mas há um momento que aquilo afinal é aberto a mim e que fica gravado numa imagem. Interessa-me imenso. Vou repetir. Depois tenho muito esta questão das paisagens como espaço de silêncio. Há uma fusão entre o corpo e o território, entre o humano e o natural, que torna a paisagem uma extensão da identidade e da dor. Hoje também vou falar aqui da curadoria que foi feita pela Céu Guarda. Há alguém aqui que esteja a estudar fotografia? Aí ao fundo? Não sei se já tiveram a oportunidade de trabalhar com um curador. Ainda não é? Pronto, é muito interessante trabalhar com um curador. Eu tive a sorte que me calhou a céu na rifa. E basicamente na primeira fase aquilo que a Céu me pediu foi para eu trazer o máximo de fotografias possíveis para ela ter acesso ao meu mundo, sem eu pensar muito se eram boas, se eram más, mas trazer aquilo que eu pudesse, impresso em A4. E depois a Céu, nós tínhamos um espaço super amplo, super grande, com mesas quase infinitas, e nós pusemos aquelas fotos todas e não sei o quê, e lá estava a Céu Guarda a fazer quase como uma ronda, como se fosse mesmo uma guarda-céu, assim às voltinhas, que é como ela se chama no Instagram, por exemplo. Assim às voltinhas, e lá observava e questionava-me
questionava-me cada uma das coisas, porque é que eu tinha feito, tudo mais. E às vezes eu respondia com verdade, outras vezes não. Às vezes respondia floreando um bocadinho e começava a dizer, porque nós estamos aqui na cidade, e depois quando vamos para a natureza já vamos tipo doentes, chegamos lá quase mortos. E ela fazia assim, Depois dizia, agora a sério, Tatiana, conta lá sobre o que é isto. E eu ficava tipo, eu ficava em choque, pensava, então, mas eu mandei esta tanga tantas vezes e nunca ninguém disse nada, até ficavam tipo, uau, muito interessante. E ela não deixava, ficava mesmo tipo, ok, mas agora vamos falar a sério sobre isso. E houve momentos que eu pensei, será que a Céu é psicóloga? Será que é astróloga? Porque ela adivinhava ali umas coisas que eu ficava, como é que ela viu isto? E depois percebi que não, que era só a questão de ela mergulhar mesmo num mundo do outro e tentar mesmo, de forma muito atenciosa, compreender o artista que tem à frente. Portanto, acho que é preciso mesmo ter uma sensibilidade e uma disponibilidade muito grande para ser um bom curador. E, acima de tudo, é um espaço em que nós refletimos muito sobre o nosso trabalho e que nos ajuda muito a definir um caminho mais... com mais consciência, digamos. Porque, assim, nós fotógrafos, vocês vão fazer muita coisa comercial também, para ganharem, se calhar, algum dinheiro. Vão fazer outras coisas autorais. E há momentos em que os dois mundos podem cruzar e vocês podem cruzá-los tanto que depois fica meio difícil separá-los. E não é que isso seja totalmente errado ou não, cada pessoa faz o que quiser, mas é preciso terem consciência do que estão a fazer. Com isso também surgiram algumas discussões, né, digamos. Por exemplo, esta fotografia foi uma fotografia que eu tive de explicar à Céu o significado dela, caso contrário, ela estava praticamente proibida de entrar numa exposição minha porque a Céu não a suportava. Esta foto específica, que eu achei curioso, porque foi literalmente a foto que a lusófona quis usar para fazer a promoção desta talk. E porquê é que ela não gostava? Ela não gostava porque quebrava esta ideia das 4 paredes, o modelo olha para a câmara diretamente. Não gostava porque achava o modelo demasiado bonitinho. Não gostava porque quebrava ali uma regra da composição, ali a cortar a perna naquele sítio que não é suposto. E não gostava, ela não gostava, pronto. E eu depois disse, mas olha, esta foto pode estar a remeter para a moda, mas eu escolhi realmente um homem muito bonito porque eu queria que ele representasse o Narciso. E eu quero que as pessoas parem para ver esta foto porque ela parece falar sobre um amor romântico, mas ela não é sobre isso. Ela é sobre uma relação que não é saudável, pronto. E eu acho que essa parte também é interessante porque à primeira vista, se virmos alguém numa relação tóxica, pode parecer que tem uma relação bastante romântica e só depois, entre as 4 paredes, é que se sabe o que é que a casa gasta, digamos. E às vezes os próprios que estão a viver uma relação tóxica também romantizam as coisas. Portanto, eu não queria que fosse evidente isso. E também tinha esta fotografia com os pezinhos do rapaz, não estava cortado, mas a fotografia que eu tinha, eu senti que esta era mais provocante em tudo e eu queria manter isso. A ideia de, quando chega esta foto, temos de parar, temos de olhar, temos de pensar e bora ser excêntrica, o que ela quiser ser. Eu não tenho muito essa coisa do erro, eu acho que o erro cabe no meu trabalho e eu gosto de achar que é uma mais-valia, ou seja, que não está ali por acaso. Portanto, o que é erro para uns, para mim, deixa de ser. Esta imagem, claro que obriga a que fique sozinha, ela não entra em conjunto com as outras, fica sempre numa parede, sozinha.
Outra vez aqui a questão da ferida, espelho e abrigo. Esta também faz parte do narciso. Também há sempre aquelas pessoas que veem o copo meio cheio e meio vazio. Pensam que é uma foto romântica. Esta obra chama-se L'amour, aqui para o João, que tem uma pronúncia melhor. Disse bem? Boa. Também já vinha com os meus típicos storyboards. Aqui diz quando o puxa para dentro, se calhar nesta fotografia isso ficou mais ambíguo, e ainda bem, que eu não queria que também ficasse mesmo a puxá-lo. Ok. Se vocês, desculpem só dizer aqui que também nesta fotografia voltamos a ver aqui um adulto com fralda, digamos. Isto é algo que eu fiz muito nesta primeira exposição. Colocar os adultos em papéis de coisas ligadas à infância. Mesmo esta relação em que as pessoas se fundem uma na outra, eu acho que vem de mais trás. Normalmente quem passa por estas situações, há algo na infância que não correu tão bem, digamos, ou que tiveram vínculos de ansiedade, de separação, coisas do género, em que depois, quando se tornam adultos, têm essa necessidade de fundir no outro. Enfim, acho que há coisas que vêm de sítios mais antigos e que nós às vezes nem temos essa percepção. Então interessa-me também trabalhar o corpo, quando eles aparecem nus ou sem roupa ou com pouca roupa. Eu quero trabalhar esse corpo como algo ligado ao inconsciente. E aqui na segunda exposição, que se chama Do Corpo Nasce o Mar, eu vejo-a como um segundo capítulo. Enquanto a primeira exposição foi o capítulo 1, ligado à infância, diria quase que O Corpo Nasce o Mar é um capítulo 2, ligado à adolescência. Vou-vos deixar ler à vontade. Ao contrário da primeira exposição, em que os corpos são literalmente assexuais, nesta é diferente, porque aqui o tema central é a procura da identidade, é a procura de saber o que fazer com o desejo, e esse desejo é muitas vezes contido, tem as tais margens que aqui falo neste texto. Vem com vergonha, vem com medos, e então não vem com liberdade, mas há essa vontade de libertação e de explorar tudo isso que há em nós, mas com bastante sentimentos de dualidade, digamos, novamente. Portanto, aqui já se nota que as personagens são diferentes, nesse sentido. Conheço aquela pessoa. Bem-vindo. Imagem de marca ou atraso, eu adoro. Quando aceitamos os nossos amigos como eles são. E teimosos, que eu disse para ele não ouvir, mas pronto. Aqui esta também. Esta também era uma frase que estava lá na exposição.
Há no mar um eco de um corpo que se cala, repleto de desejo, vive na tensão entre o impulso e o limite. Um bocadinho de acordo com o texto que vocês já tinham lido. Esta foi a fotografia-mãe desta segunda parte, deste segundo capítulo. Esta aqui vocês nem imaginam o trabalho que deu. Não foi o AI nem a pós-produção. Foi um trampolim gigantesco que eu levei e que até estraguei o meu carro, que aquilo raspou nas portas, enfim. Mas valeu a pena. Aqui as molduras eram douradas, todas as imagens do corpo nasce no mar. Que esta foi a exposição que foi na Solar dos Zagalos. As paredes também tinham muita personalidade, não foi muito fácil, mas acho que correu bem. Aqui imaginando isto, lá está como capítulos, neste O Corpo Nasce no Mar, as pessoas tiveram acesso a ver a exposição da Paisagem Não Sabe do Silêncio que Tecemos no início da exposição, e depois iam andando e foram parar do Corpo Nasce no Mar. E essas já estavam numas paredes, lá está, diferentes, com cor e com desenho. Pelas dimensões, há dimensões mais pequenas que nos obrigam à aproximação e outras maiores que nos obrigam ao contrário disso. E nada é por acaso. Elas, ainda que tenham linguagens visuais distintas, é muito fácil elas se misturarem e parecerem pertencer exatamente ao mesmo universo. E acho que é isso que normalmente as pessoas ficam muito surpresas quando fazem a tal curadoria ou quando veem as imagens e pensam como é que elas funcionam. Não têm nada a ver, entre aspas. Umas são de noite, outras são de dia. Mas a verdade é que sim. E alguns títulos, vocês aqui veem que eu não meto nenhum título nas minhas exposições. Eu obrigo as pessoas a olharem para elas e para tirarem as suas reflexões, e depois ponho estes títulos numa folha à parte, quase como se pedisse para que dessem uma segunda volta, e aí já com as pistas que foram as premissas das obras. Também, é assim, eu não tenho muito jeito para a escrita e, portanto, eu passo muito tempo para escrever um texto que me saia bem. Tipo, eu não me importo de ficar 2 meses obcecada a fazer um texto, mas é isso, quando nós não somos bons a fazer uma coisa, eu acho que devemos de ficar ali mais tempo e assumir isso e tudo mais. Mas eu quero que as coisas fiquem mesmo boas, e então tenho a mesma sensação com os flyers. Para mim seria uma derrota alguém chegar a casa a machucá-los e deitá-los fora. Não é isso que eu quero que eles tenham impacto, que as pessoas possam guardá-los e daqui a uns anos dizerem olha o que eu ainda tenho aqui, não sei o quê. E então faço coisas assim mais criativas, digamos. Desculpem não ter cortado o gato, ele é o tal gato. Ele é demasiado fofo para ser cortado de uma imagem. E, portanto, eu não faço sessões com gatos porque depois não ia conseguir escolher as melhores. E é isso. Tudo importa. Aqui, se calhar, um tema mais polémico. Nas minhas exposições há sempre uma fotografia que é vendida com o negativo original. Também não é de forma... Ou seja, e depois tem as outras que são sempre edições limitadas. Neste segundo... Eu vou-vos deixar ler este texto. Nesta segunda do Corpo Nasce o Mar, foi esta a que eu escolhi para ser vendida com o negativo. Isto aqui é também eu sinto que a questão da inteligência artificial e tudo mais, nós acabamos por nos esquecer da questão da origem
E isto para mim é um lembrete que tudo tem origem e a importância disso. Portanto, é isso. Há fotógrafos que não concordam com isto. Mas é só uma também. Pronto, basicamente isto é o meu mundo e depois, agora ia falar já de outra coisa, agora é que eu percebi que já acabou. Tem vídeos no meu site, se vocês quiserem ver. Eu não vou mostrar porque acho um bocado awkward, tem voz off, já me estou a envergonhar o suficiente aqui nesta conferência. Mas se quiserem vê-los, podem vê-los no meu site ou seguir-me nas redes, que vou pondo assim algumas coisinhas. Claro que se é assim, estudei cinema, não é? Tenho de fazer uns videozinhos também da autopromoção. E depois eu vou-vos mostrar também os projetos que tenho feito para o Canva, que já é outra coisa, já é outro mundo, lá está. Eu acho que o João disse, né? Que já explicaste. Vocês conhecem o Canva? Ok. Este João, conhecem, toda a gente conhece. Estou a brincar. E pronto, e nesse mundo que apesar de ser uma estética bastante mais comercial, não é? Porque é esse o objetivo, eu gosto muito da missão e eu acho que um artista também é um ativista, portanto preenche-me muito o coração também fazer estes trabalhos para o Canva com pessoas da comunidade LGBTQIA+, com pessoas da comunidade negra, sei lá, pessoas que não tiveram tanta voz como deveriam ter tido pela história e que eu posso, de alguma forma, ajudar a que isso mude. Ter um papel um bocadinho mais ativo nesse sentido. Curiosamente, eles no Canva fizeram um briefing para ver se eu passava, né? Para ver se me queriam realmente, se eu ia estar à altura. Eu não sei o que é que me passou pela cabeça, mas literalmente eu fiz com a personagem nua. Eu não sei como é que eles quiseram ficar comigo, mas há ali um lado meu que é assim meio irreverente e eu acho que já perdi trabalhos por causa disso, mas por outro lado ganhei muitas outras coisas. Lembro uma vez fui a uma entrevista foi tipo 2 horas do senhor assim, não, mas eu não te posso contratar porque eu sei que tu vais a qualquer momento cortar a cabeça à pessoa e explicar-me que fizeste isso porque sentias não sei o quê. E eu nessa altura era bastante nova, tinha a vossa idade, agora eu já tenho 38. Então ficava muito frustrada com esse tipo de comentários e dizia, não, mas eu prometo que vou fazer bem e que não vou fazer nada disso. E eu assim, mas eu não posso acreditar, eu vejo aqui que tu vais ser uma boa fotógrafa, mas eu não posso arriscar, não posso. E isto aconteceu mesmo, é mesmo verídico. E pronto, e a verdade é que eu para o Canva, muitos anos depois, fui fazer essa coisa que disse que não ia fazer, portanto ele tinha razão. Mas pronto, eles não tiveram preconceito e acabei por ficar. Também não foi totalmente nu, ou seja, não foi, a sessão toda não foi só com o corpo nu, mas mandei na mesma. Mas era estas fotos, desculpem. Eu acho que mesmo assim há sempre momentos que eu posso ser eu nestes projetos. Olha, é assim, não devia tirar tantas fotos no meu trabalho autoral. Estou a brincar. Estou a gozar. Queres falar dessa imagem da pessoa? Sim, pode ser. Basicamente, este rapaz daqui da esquerda estava-me a dizer que cresceu sem referências de homens anões, neste caso, com uma namorada que não fosse anã. Ou seja, sempre que ele ia pesquisar referências, não existiam, basicamente. E ele ficou muito comovido de podermos ter feito este projeto e de haver pessoas no mundo com ananismo que pudessem ver que têm uma relação normal, com uma pessoa normal, sem
sem que isso interferisse em rigorosamente nada. Porque eu só encontrava imagens de anões com anões. Exatamente. Também já trabalhei muito com idosos, é delicioso, é mesmo. Tem muito mais energia que muitas pessoas novas, são mesmo. Pronto, e acho que o resto já seria sobre outras temáticas. Eu pus por causa de ser muito rápida, mas acho que até estamos ok, mais ou menos. Mas os outros universos, ou seja, quando eu faço filmes, quando eu faço animações, há também uma parte que se liga, que é a questão dos sentimentos, que é o que... Ou seja, eu fiz uma série de animação que se chamava Olá, Como Te Sentes? E aquilo foi feito, por exemplo, no Covid, porque não havia nada que explicasse às crianças, por exemplo, o que é que estavam a sentir naquele momento. Passavam muito tempo em casa. Na altura chamava-se coronavírus, nem era o Covid, ninguém sabia o que se estava a passar e tinham medo, tinham tédio por passarem muitas horas lá. E tinham muitos outros sentimentos que não sabiam o que fazer com eles. Então essa série foi mesmo para que se falasse disso e para ajudá-los a dar a volta a essas emoções e sentimentos. Portanto, acaba por haver aqui uma linha que se junta a todas as coisas, que é essa vontade que eu tenho de explorar esse mundo daquilo que nós, seres humanos, vamos sentindo e os desafios desses sentimentos. Basicamente é isto. Sim, pode ser. Quem quer começar? Estudantes de fotografia, artes visuais, Fernando Franco. Não sei se é preciso o microfone. Estamos a gravar, ok. Olá, boa tarde. Desde já, obrigada. Não sei se está ligado. Isto está ligado? Ok. Pronto. Boa tarde, desde já, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta. Numa das primeiras fotos da menina que está assim curvada em cima dos lençóis, porquê os periquitos, especificamente? Olha, essa história por acaso tem muita piada. Estava a contar ainda há bocado ao João que eu acho que é super importante. Eu vou pôr aqui a foto para toda a gente perceber os periquitos que tu reparaste e que não eram caturras nem papagaios, eram periquitos. É esta, certo? Sim. E basicamente o que eu costumo dizer é que vocês estão numa área criativa e é necessário às vezes, com os desafios que vão tendo, serem criativos a solucioná-los. Eu tinha muito esta ideia de trabalhar com pássaros e obviamente que arranjar pássaros que, ao abrirmos a gaiola e que não andem contra as paredes e que não seja uma coisa má para eles, é muito arriscado. E eu pensei, como é que eu vou conseguir arranjar esses pássaros que estão à vontade cá fora e que isso não vai acontecer, né? E pensei, ok, isto não vai ser impossível, tenho de ser aqui um bocadinho criativa a pensar como é que será. A primeira coisa que eu fiz foi ir ao LX e ver vendedores de pássaros e apareceu-me os periquitos. E ele atendeu a chamada e eu perguntei se ele tinha passarinhos domésticos que eu pudesse, de alguma forma, alugar para uma sessão fotográfica. E ele riu-se, achou aquilo muito estranho, como é óbvio, e disse que ele não tinha, mas que eu conhecia uma menina que domesticava os pássaros até uma fase adulta, não digo adulta, mas em que eles já estivessem habituados, e aí sim depois eram dados aos futuros pais. E eu liguei logo, de imediato, e basicamente ela fez uma apresentação de todos os pássaros que tinha, que eram imensos,
E era o Rui, o Joaquim, o Floquinho, ia filmando e dizendo os nomes. Portanto, foi tipo um casting que eu fiz aos passarinhos. E escolhi, pronto, aqueles que eu achei interessantes para a sessão. Houve várias cores também porque eu queria também, não foi só esta a foto, houveram mais, e algumas foi mesmo de propósito para as intenções que eu tinha para cada uma delas. Engraçada a história do casting. Sim, foi um bocado. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada. Obrigada pela apresentação de hoje. Eu gostaria só de fazer uma questão. Mais para a frente tem a fotografia do candeeiro. Eu gostava de saber um bocadinho mais qual é que foi a inspiração por trás de criar especificamente aquela fotografia e se existe, por acaso, uma série sobre, ou se é só aquela específica. É só esta. Ok. Achei extremamente interessante. Não sei Obrigada. Adorei mesmo. Esta foto, curiosamente, tem muitas pessoas que ficam curiosas. Depois ela tem a peculiaridade de também dar uma boa peça decorativa, né? E depois ela, em qualquer sala, como é um candeeiro, parece que a própria foto tem realmente a luz. E tem, mas pronto, vocês perceberam. Parece mesmo um candeeiro, digamos. Então, o que é que eu te posso dizer sobre ela? Eu queria muito ter uma foto em que eu brincasse com a simetria. Ainda não tinha feito nenhuma que eu sentisse clique. E obviamente que a parte do conceito se integraria numa temática de identidade, de vergonha, aquela coisa toda que eu disse, do mar tem margens, mas não as quer, mas elas estão lá. E foi um bocadinho isso, esse conceito, e juntar o útil ao agradável, porque eu queria essa simetria numa imagem. Porque às vezes os professores dizem-vos a história das linhas e não sei o que mais, e às vezes nós mandamos muito vocês fazerem esses exercícios, mas depois quando nós olhamos para o nosso trabalho, se calhar há peças que nós não explorámos tanto também. Então esta foi um bocadinho por aí. Estava a dar aulas já, falava muito sobre isso, da simetria, e depois pensei, mas eu não tenho assim nenhuma que eu sinta mesmo que faça sentido. Esta é a verdade, achei que deveria ter uma. Já agora, obrigado, Tatiana, obrigado pela tua generosidade e partilha. Eu tinha aqui outra questão, mas vou pegar aqui nesta. Curiosamente, a simetria é uma coisa que falta ao corpo, e tu tentaste trazer para o corpo. Por norma, a simetria está mais nos objetos e até em formas da natureza. Ela é simulada no corpo, mas efetivamente não é. No nosso corpo não é simétrico. Mas essa sugestão tem também um outro lado, que tem muito a ver com o espectador, que é a ideia do que é visível e do que se esconde. Porque para conseguires tirar essa imagem, tiveste de posicionar no ponto certo para que algo fosse... eu não diria parcialmente, mas havia uma ocultação do sexo feminino que tu pretendias que acontecesse, e isso tem a ver com enquadramento e ângulo. O espectador vai sentir essa situação de quase que de tentar espreitar, tentar ficar numa deslocação do olhar, porque ela é feita com essa precisão do olhar. Mais 1 centímetro ou 2 centímetros, tu não conseguias este enquadramento. Não sei se querias falar sobre esse processo, como é que... Sim, era mesmo, lá está, fazia parte dessa temática da identidade, desse sentimento de termos de decidir também, mesmo que nascemos mulheres, não nos sentirmos totalmente mulheres, seja lá o que isso significa, não é? Também. Esta coisa mais fluida do género, que às vezes não cabe em caixas e que muitas vezes tentamos colocá-las. E tem a ver com isso, na minha própria, também, sempre biográfico, sempre ligado à minha viagem interior, não é? De como eu vivi essas questões todas. Também existiu muito essa questão
Epá, mas eu tenho um lado tão masculino em mim, digamos, uma parte tão até unissex, tipo, porque de ouvir a minha mãe dizer não, mas tens de ter as pernas fechadas, tipo, as mulheres não estão assim sentadas. E eu adorava estar assim sentada agora a falar convosco, porque sabe mesmo muito melhor. Ou estar, por acaso, tenho mais a tendência a cruzar as pernas às chinesas quando estou sentada. Mas enfim, uma data de questões que nós todos também fazemos, mesmo aqueles que não têm dúvidas, mas que ouvimos e que acabamos por questionar, não é? Não tem mal, e mesmo as pessoas que sabem exatamente que estão no papel feminino ou papel masculino ou o que for, também se questionam, se calhar, noutras coisas. Por exemplo, um homem carinhoso que gostasse de fazer vestinhas na cabeça, no cabelo de outro rapaz. Porque é que isso é visto como uma coisa má? Nós mulheres fazemos isso desde pequeninas umas às outras e nunca nos é perguntado se calhar és lésbica, estás a fazer vestinhas. Pronto. Ok que a identidade e a preferência sexual nada tem a ver, mas na mesma, são questões que fazem tipo pop, pop, e que eu pego nelas e tento fazer qualquer coisa. E aqui foi juntar o útil ao agradável. Estava com vontade dessa ideia da simetria, mas sempre sabendo que temas é que eu quero falar neste segundo capítulo, digamos. Ainda outra pergunta tem a ver mais com o teu processo que tu apresentaste e revelaste aqui, e foi bom. Isso é sempre muito importante para os alunos. Eu dou aulas de projeto e o projeto é acompanhar em tutoria o processo. E tem muito a ver com aquilo que tu falavas ali da céu guarda, exato, que é estar constantemente a abrir portas ou a criar problemas a quem nos vai contando e mostrando as coisas. Relativamente ao teu processo, o teu trabalho, e talvez pela tua forte relação e até escolar com o cinema, ele é muito desejado, eu não diria intelectualizado, mas tu planeias a imagem que queres. Portanto, a fotografia nada tem a ver com o instante, o rápido, o cotidiano. Até porque, por exemplo, o cinema também tem muito isso, não é? Primeiro há uma pré-produção, um planeamento, e depois então é que se executa, mas tudo o resto é um trabalho de produção grande. No contexto da fotografia, hoje, e de uma forma até muito, muito livre, muitos fotógrafos, alguns têm esse processo. Aliás, teve aqui o André Cepeda, que é uma coisa que também apresenta a fotografia de uma forma quase que como ir para o ateliê e preparar uma tela para uma pintura. Pergunto se também usas a fotografia num contexto mais cotidiano, mais imediato, mais não pensado, ou se ela está exclusivamente neste território mais da produção, de um planeamento para a imagem. É um pouco dos dois. Claro que se calhar diria que a percentagem maior do meu trabalho é feita com esse planeamento, ainda que, como eu disse na apresentação, haja sempre um bocadinho, não muito espaço, mas um bocadinho de espaço para o imprevisível, que é o que traz a magia também à imagem. Mas há aqui fotos que eu misturo. Esta, por exemplo, é completamente documental, não tem nada de ficção aqui, ou seja, não foi pensada. Esta também não. Mas pronto, há realmente obras que estão misturadas e que eu não pretendo, agora por acaso disse, mas não pretendo dizer quais são, porque acho interessante essa mistura do real com o planeado. E eu acho que há sempre pequenas brechas onde a realidade assume-se e outras em que ela se esconde. Mas eu gosto daquilo que tu disseste e muito bem, essa ideia de esconder e mostrar é o jogo mais interessante para mim. É mesmo mega, é aquilo que me move na fotografia. Essa brincadeira do que é escondido, do que é mostrado e das brechas de realidade que existem, mesmo nas totalmente encenadas. Porque há espaço para isso. E, como eu disse, naquela eu podia ter escolhido uma imagem muito mais próxima daquilo que eu tinha preparado para a sessão,
da fogueira, digo, e com um cenário super interessante a meu ver, eu abdico disso tudo, porque depois acabo por escolher só uma foto, geralmente, em prol dessa brecha de verdade que surge ali. E depois é sempre muito biográfico. Neste projeto de fotografia autoral, proponho muito uma coisa biográfica, a minha experiência. E com sorte que essa experiência seja uma experiência que vocês também já tenham vivido, ou pelo menos em algumas das imagens, que se identifiquem e que compreendam o que é que eu estou a dizer. Porque acho que, no fundo, somos sempre extensões uns dos outros e mesmo com as nossas diferenças, temos muito mais coisas em comum do que aquilo que nos diferencia. É por isso. Mais partilha de ideias da plateia, estudantes de fotografia. Sim? Obrigado. Bem, a minha questão é mais sobre os modelos que aparecem. Pronto. E aconteceu-me algo recentemente, que foi, eu fotografo muito pessoas próximas, e muitas vezes essas imagens eu acabo por criar um projeto, alguma coisa, e aconteceu-me de alguém que foi ver o projeto e encontrou uma imagem dela lá. Pronto, eu não avisei que ia usar para aquilo, a pessoa ficou um pouco desconfortável com aquilo. E a primeira pergunta é se todos os modelos que vemos são contratados ou são pessoas próximas que a Tatiana conhece e chama, e se alguma vez já aconteceu isso de usar uma imagem que a imagem, no fim, não vai ser sobre a pessoa, vai ser sobre alguma ideia que está por trás daquilo, mas se já aconteceu de alguém manifestar esse incômodo de, não, tipo, essa imagem que eu apareço, nem que fosse só uma parte, a pessoa não quer que apareça, ou porque está num contexto, se calhar, que a compromete, não sei. Ainda por mais quando trabalhamos com o corpo nu, isso é muito perigoso. Como é que te chamas? Desculpa. Rage. Rage. Ok, vocês, a turma de fotografia chegou um bocadinho depois e, portanto, não acho que tenham ouvido este slide que era sobre chamar-se. Eu quase sempre faço projetos com amigos também. Então, essa primeira pergunta, pronto, eu falo sempre com eles porque tenho acesso ao mundo deles e lá está aquele mundo que se calhar eles tentam esconder do resto das pessoas. Eles abrem-no a mim, portanto, sinto-me bastante lisonjeada a isso. Aproveito essa ligação para criar com mais liberdade. Em relação a essa questão que me colocas, se eu já tive alguma experiência assim menos agradável, como somos muito amigos, é mais fácil também explicar que futuramente se calhar vou usar as imagens, blá blá blá. Isso aí eu deixo claro desde o início. Só me aconteceu a primeira vez que alguém teve interesse em comprar uma fotografia minha que eu não estava à espera e acabei por vendê-la e não dar uma percentagem à pessoa e depois mas eu fui honesta, disse, olha, isto aconteceu muito rápido, eu não estava à espera, não pensei muito sobre este assunto. Pedi desculpa disso ter acontecido e não me recordo se disse se paguei ou não. Não sei se acho que não era tipo também que se justificasse isso, porque também a pessoa estava vestida de costas, não era uma fotografia que se notasse muito. Portanto, acho que não paguei, mas pedi desculpa, sim, de o ter feito. Acho que temos de ser honestos e acho que, como dizia alguém, só quem não trabalha é que não falha. Óbvio que merece um pedido de desculpa a essa pessoa a quem aconteceu isso e que é evitável e é uma coisa que pode ser mais séria. Portanto, sim, é preciso ter muito cuidado, mas lá está, só não erra quem não trabalha. E nós estamos aqui, estamos a trabalhar, estamos a aprender. Às vezes as coisas acontecem muito rápido e espero que as pessoas deem essa margem para nós também aprendermos, não é? Estão nessa fase de aprendizagem. Obrigado. Obrigada.
Bom, Tatiana, eu gostava só de partilhar algumas reflexões contigo. Acho que o teu trabalho é incrível e a tua apresentação foi muito eloquente e muito honesta, não é? Sente-se a tua, O computador adormeceu. a tua intensidade no que fazes, na forma como falas do teu trabalho. E acho que a plateia sentiu isso, os jovens estudantes sentiram isso. Acho muito interessante vires do cinema, porque há qualquer coisa de cinematismo, cinematografia, movimento que está sempre nas tuas imagens, ou de instantâneo que poderia pertencer a uma sequência maior, uma narrativa maior, mais ampla, como se fosse um estilo, ou um fotograma, um instante de uma narrativa mais ampla. A relação entre os pássaros, o deslocamento e o mar, não é? Essa espécie de ânsia de vastidão ou de trânsito que vai contra o enraizamento ou a fixidez da própria imagem fotográfica, não é? Que é a fixação. Gostava de ouvir sobre os textos nas exposições. Porque é que sentes a necessidade de... Esta é a primeira pergunta, se calhar. Porque é que sentes a necessidade de escrever? E é interessante dizeres que tens dificuldade em fazê-lo, portanto vais-te dedicar redobradamente a esse exercício. Isso acho que é um belo exemplo para os estudantes, não é? Onde sentimos dificuldade, então é onde devemos, com paciência, redobrar o investimento, não é? Para não desistir, não capitular. Gostava de ouvir sobre isso, a necessidade do texto, porque a necessidade do texto nas tuas exposições, e depois, refletindo só e concluindo, acho que há, como te dizia há pouco, um lado neorromântico no teu trabalho, não é? Que tem a ver com qualquer coisa de licor doce, uma nostalgia, os detalhes, de uma época qualquer idealizada, como aqui, por exemplo, temos a colcha da avózinha. Mas gostava de te ouvir sobre essa dimensão neorromântica, que eu não tenho exatamente certeza se ela é procurada. Disseste-me que sim, há pouco, não é? Uma espécie de procura da nostalgia. Mas eu gostava de te ver numa etapa seguinte a cruzar esse neorromantismo com qualquer coisa de mais áspero, mais inacabado, menos escolar, mais que te permitisses um lado mais, sim, inacabado, menos controlado na própria composição, por exemplo. Gostava de te ouvir sobre isso. E para terminar, que nos falasses da nudez, porque fotografar corpos nus, tu fotografas amigos, pessoas com quem tens relações de intimidade e de respeito mútuo, de conhecimento, mas gostava que nos falasses um pouco mais sobre a nudez, porque também aí, se há essa intimidade que nós sentimos, esse respeito, etc., também há uma espécie de pudor que está lá. A forma como tu retratas a nudez não é muito diferente da nudez do século XIX. Está sempre um passo atrás em relação a uma espécie de gesto púdico, no respeito pelos corpos e uma poesia da nudez que não é exatamente a nudez da contemporaneidade, se calhar mais crua, mais abrupta, mais suja, mais intempestiva. São 3 questões. Permites-me que comece pelo fim, se calhar? Já me esqueci de brincar. Pronto, a questão do corpo, lá está, eu acho que tem a ver com essa questão também dos capítulos que eu vou sugerindo, né? E não significa, e agora se calhar respondendo também à segunda questão, não significa que isso não vá numa espécie de terceiro capítulo, por exemplo, a fase adulta, que isso não se torne algo diferente, né? Uma coisa mais crua até e mais assumida, mas com mais paz, digamos. Mas vai sempre depender do conceito que está por trás daquilo que eu quero falar com o corpo. E como eu estava a dizer, acabo por pôr o corpo como uma coisa mais ligada ao inconsciente e essas fases que vamos passando, como se fosse, vou dizer, uma estação que vai do outono para a primavera, verão, etc. Uso o corpo um pouco nesse sentido fluido, e aqui só estamos a ver estas 2 primeiras partes, não significa que umas próximas não sejam diferentes.
vai sempre, lá está, depender disso, do conceito. Em relação também à parte romântica, digamos, acho que tem a ver com a questão de ser difícil para mim falar da dor com muita... de uma forma muito crua. Ou seja, normalmente o que eu faço quando sinto dor é racionalizo, é algo meu, racionalizo e depois com distanciamento, e normalmente mesmo em situações muito drásticas, tipo a morte de alguém, é raro eu chorar, porque racionalizo, olha, aconteceu, não sei o que, na minha cabeça já estou a racionalizar antes de processar o sentimento. Por isso é que eu acho os sentimentos também tão interessantes, que é eu que quase estou ali a travá-los, né, quando dói, como é que depois eu consigo fazer uma coisa crua se eu própria não consigo lidar com essas coisas da vida tão difíceis e desafiantes às vezes. Isso é o resultado de quem eu sou. Este florear, digamos, é o resultado do que eu faço também na minha vida pessoal. Por isso, a fotografia é mesmo um pouco extensão de quem eu sou mesmo. Nos filmes, se vocês virem os meus filmes, não é assim. Consigo afastar-me e dar mais voz a quem eu estou a filmar, etc. Na fotografia não, sempre foi uma coisa... Por isso é que eu também fui para cinema, porque aqui eu posso ser muito mais flexível. Na fotografia tem de ser como é que eu sou. Assim, não vou fazer nunca nada que seja... que não seja autêntico, que não esteja mesmo em coerência com a minha experiência de vida. Eu não vou fazer coisas cruas só porque me pedem. Portanto, vai ser sempre um processo que eu vou deixar fluir. Acho eu. Posso mudar de ideias. Nada é. Em relação aos textos, eu acho que em todas as exposições que vamos, há sempre um texto que dá as boas-vindas ao espectador, e eu acho que esse texto é importante existir, e eu não pretendo tirá-lo, porque para mim também é importante. Agora, se a pessoa quer só ler no fim, ou se não quer ler, pronto, isso é com cada um, mas eu quero que aquele texto que está ali, se está, que não seja só por estar, quero que esteja com presença, com alma, e que possa ser uma espécie de bússola orientadora, já que eu tiro os títulos, ao menos que tenham qualquer coisa que seja uma espécie de premissa, né? É por isso. Não sei se respondi a tudo, mas... Ok. Muito obrigado, Tatiana. Obrigada, eu. Respondeste completamente. Não há mais questões que queiram colocar ou perspectivas a partilhar? Muito bem, então antes de darmos uma salva de palmas à Tatiana Saavedra para lhe agradecer esta lecture tão intensa, tão bonita, deixem-me só deixar-vos o convite para de hoje a 15 dias, à mesma hora, às 3 da tarde, portanto daqui a 15 dias, terça-feira, recebemos aqui a Cláudia Varjão, que é uma importantíssima cineasta portuguesa que nos vai apresentar 2 curtas-metragens, Cora, sobre a condição feminina, e amanhã há eleições, ou haverá eleições, penso que é assim o título, um filme sobre as primeiras eleições livres em Portugal no pós-25 de Abril. 2 curtas-metragens e uma conferência de Cláudia Varjão. Passem a palavra, venham, tragam amigos, porque isto é aberto à cidade, sempre com entrada gratuita, está bem? E na semana seguinte, 9 de dezembro, salvo erro, fechamos esta 4ª temporada do Great Artists on Campus com o Vils, um dos mais importantes street artists da atualidade, que nos vai oferecer uma lecture para finalizarmos o Great Artists on Campus número 4. Passem a palavra, por favor, para sermos muitos e bons. E agora sim, uma salva de palmas à Tatiana Saavedra. Obrigado, Tatiana Saavedra. Obrigada. E, por favor, venham ver a Cláudia Varjão. Tem um trabalho espetacular. Quem não conhece, é obrigatório. E tu vem também. Se eu conseguir, eu venho, mas isso garanto. Portanto, vemo-nos lá. Eu gosto muito do trabalho dela. Pois é. Obrigada. Obrigada. Sim. Sério. Grande colega, estás a ver? Mesmo.
essa é... Mas a minha pergunta não era sobre eles não serem necessários. Claro, claro, eu percebi. Quando tu sentes que então uma área que é mais complicada, no meu caso, é mesmo ali é uma zona onde me sinto mais inseguro. Logo, aquilo tem que ficar. É doloroso o processo, e nem sempre fico muito contente com o resultado, mas sim, ou em situações de curadoria, ou em situações. Agora tive que lidar com dois textos, um sobre uma exposição onde estavam muitos convidados, é mais fácil falar sobre os outros. Falar Sem sobre dúvida. foi mais isso. Mas é sobre o teu trabalho é mais árduo. E no outro foi. Não foi uma conversa sobre o trabalho, é uma conversa, é aquilo que a Tatiana diz, é a nuvem